Amados, hoje nós vamos falar sobre um tema importante, principalmente no século 21, que é sobre possessão demoníaca. Pode parecer estranho, porque muitos cristãos, de uma forma até incompreensível, né, têm medo de falar desse assunto. Aliás, tem medo de manifestação demoníaca e tem pavor. E aí quando fala, não, na verdade não é medo que eu tenho, né? Eu tenho um pouco de receio. Não, é medo, confessa, eu tenho medo dessas coisas. E isso é diretamente, amados, incompreensível. Porque a reação do cristão mediante a essas coisas deveria ser completamente oposto. Não deveria ser de medo. Porque o que a Bíblia nos ensina é real sentido de autoridade sobre esse aspecto. Mas tem alguns pontos importantes. Se vocês perceberem, vocês vão enxergar claramente que possessão demoníaca não é uma realidade, um costume rotineiro no Velho Testamento. Não sei se os irmãos já perceberam isso. Mas, com raríssimas exceções, não só os relatos judaicos, como também os livros que estão inseridos dentro da Bíblia, demonstram muitas, poucas ou quase nenhuma manifestação demoníaca, onde existe possessão de demônios para com algumas vidas. Isso é muito raro. Espíritos malignos agindo dentro do corpo de homens. No Velho Testamento isso é uma coisa muito, muito rara de se encontrar. Muito diferente quando você entra no Novo Testamento, você vê os 4 evangelhos, Jesus o tempo todo expulsando demônios, o tempo todo trabalhando sobre esse aspecto. Você vê a igreja após a ascensão de Cristo em Atos, a mesma coisa. Você vê Paulo trazendo recomendações e falando ocorridos e fatos relacionados a essas possessões demoníacas. E parece que após a vinda de Cristo a este mundo, a manifestação dele em carne, parece que as manifestações demoníacas crescem e começam a ser registradas e relatadas por muitos. E isso não é um fato isolado e sem importância. Isso tem significado. Existem pelo menos 2 linhas muito claras que explicam este fenômeno, que após Cristo crescem então essas possessões demoníacas. Vamos lá. O primeiro ponto importante na minha concepção, amados, é que um grande império, que Apocalipse vem descrever 4 grandes impérios que mudaram a história da humanidade. Esses 4 grandes impérios vêm em sequência, que é o império da Babilônia, depois o império dos Medo-Persas, depois os gregos e os romanos. Apocalipse fala sobre este império, esses 4 impérios. E a Babilônia, ela foi marcada de uma forma tão forte dentro da palavra de Deus, historicamente e espiritualmente. Por quê? Porque diferente de um outro grande, imenso império, que era o Império Egípcio, a Babilônia veio trazer uma coisa de muito ruim para o mundo. Foi que, até então, em impérios assírios, egípcios ou outros grandes impérios que vieram antes da Babilônia, a magia, a relação com os demônios, a relação com as trevas, era algo muito isolado para alguns, chamados de astrólogos. Lembra daqueles encantadores de Faraó que transformaram as suas varas em serpentes também? Então, era sempre este assunto estava isolado com um grupo de pessoas muito pontualmente. A Babilônia veio fazer uma coisa que até então o mundo não conhecia. Ela veio popularizar alguns costumes, alguns procedimentos que estavam inseridos a culto a demônios. A Babilônia tem um papel muito importante no plano de Satanás sobre os homens na terra, porque ela veio quebrar uma série de paradigmas, de barreiras que impediu o homem comum, vamos chamar assim, de ter acesso a coisas malignas e perversas espirituais. A Babilônia veio trazer muita promiscuidade, muitos sacrifícios a ídolos e veio popularizar. Um dos principais papéis da Babilônia na humanidade foi popularizar coisas como isso que nós estamos falando aqui. Então nós temos uma crescente, 700 anos depois de Cristo, uma popularização de muitos assuntos
que até então era tratado com alguns grupos muito isolados, homens que trabalhavam para ser ali feiticeiros, com o propósito de ser videntes, que tinham relações diretas com as trevas. Então isso começa a se popularizar. Os reis, os homens de grande importância começam a dar valor a isto e começam a trazer para si homens, para trazer esse direcionamento. Isso começa a se popularizar entre os homens, e muitos costumes que eram parte, por exemplo, de ritos e cultos, como o cigarro. O cigarro, ele tem por origem, não um elemento que vicia, comum, que as pessoas simplesmente acendem e fumam. A origem inicial dele é exatamente, amados, com o propósito de oferecer um elemento dentro de culto feito a demônios, em que o cigarro era papel importante desses cultos, como se você estivesse tirando a sua alma e entregando aos demônios. As tatuagens, a mesma coisa, elas veio sendo popularizadas nesses períodos, nesses grandes reinados que se alastraram pelo mundo, com o objetivo de trazer uma coisa que tinha um propósito maligno e terrível, uma coisa comum entre as pessoas. E esse era o objetivo, era popularizar coisas que tinham um propósito terrível, para que todos então tivessem compartilhando, mesmo na ignorância, mesmo sem a falta de conhecimento. Esse foi um dos grandes papéis da Babilônia, e por isso, então, a ação dos demônios começaram a se alastrar e crescer de uma forma muito acentuada. É por isso que nós vemos raramente demônios agindo diretamente na carne, tomando possessão no Velho Testamento. Nós começamos a ver isso de uma forma gradativa e muito acentuada depois de Cristo. Um dos motivos dessa crescente também é, amados, que o diabo, sabendo agora, porque está claro e notório, até o nascimento de Cristo, a gente ainda não tem uma posição do que está para acontecer, mas a partir do momento que Cristo vence na cruz e sobe ao céu, o diabo sabe, como diz em Apocalipse, que agora o cronômetro está rolando, e que agora o tempo dele está cada vez mais próximo do fim. Então a intensidade e o investimento das trevas quanto a estas coisas é notório. Jesus vem falar sobre isso, que o diabo, sabendo que o tempo dele está terminando, ele intensifica a guerra, ele intensifica as ações para poder destruir do mais alto até o menor daqueles que estão iniciando a carreira, até aqueles que são homens de grande referência e poder. Eu quero trazer um exemplo aos irmãos hoje. É um exemplo que é citado em Mateus, ele é citado também em Marcos, e ele é citado em Lucas, somente no Evangelho de João não, que é o endemoniado de Gadar. Se você for lá no Evangelho de Mateus, você vai encontrar, lá no capítulo 8, a partir do versículo 28, a história desse endemoniado que foi alcançado e curado pelo Senhor. Mas hoje nós vamos ficar no texto de Marcos 5, ok? Tem um ponto importante aí, talvez você ainda não tenha percebido, mas se você ler Mateus 8 sobre essa história, você vai ver que foram 2 homens endemoniados que foram até Jesus. Mas na versão de Marcos, no capítulo 5, e em Lucas, capítulo 8 também, a Bíblia deixa claro que ali existia um homem. Então existe uma contradição. Será que isso é um acontecimento diferente? Porque Mateus fala de 2, Marcos e Lucas fala de 1. Bom, muito simples, tá, amados? O texto é claro em Mateus em dizer que tinham 2 homens. Mas o que mais importa extrair deste acontecimento está em Marcos e Lucas. Não foi com os 2 endemoniados, foi com um especial. Existia um com um problema muito mais acentuado, e esse tomou destaque na descrição de Marcos e na descrição de Lucas. Já Mateus cita os 2, porém esse segundo não tem tanta importância nessas outras 2 descrições. Por quê? Porque um tinha possessão demoníaca, o outro estava num nível, com um nível de possessão, como nós vamos ver no texto, maior e diferente do demais, ok? Então hoje nós vamos falar sobre Marcos 5, todos acharam aí? Amém? Vamos lá. Marcos capítulo 5, versículo 1. E chegaram a outra banda do mar da Galileia, a província dos Gadarenos, e, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros
um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas como em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia o amansar. 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Entre parênteses, o versículo 8. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para que aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Ok, vamos lá. Nós vamos pegar uma parte desse texto aqui, não vamos ler ele por completo. E por que eu estou usando o de Marcos? Porque o de Marcos é o que tem mais assunto dentro dessa história. O livro de Lucas também tem bastante detalhes, mas vamos nos conter ao Evangelho de Marcos. Bom, vamos pegar ponto a ponto aqui. Vamos ver muitas das coisas que existem dentro desse texto, que eu vou citar algumas outras situações em que Jesus também agiu contra demônios e prevaleceu sobre eles. Mas nós vamos tirar desse texto por ele ser um texto que tem bastante informação. Se você olhar bem atentamente, o versículo 3 diz assim: o qual tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podia ainda prender. Mas vamos ficar só na parte A. Olha, por que um espírito, um homem com possessão demoníaca, com muitos demônios, como nós vimos aqui, você acha que tem, para muitas pessoas, não tem nada a ver simbologia, significados? Mas por que os demônios preferencialmente queriam que ele estivesse morando e dormindo entre os mortos, no meio dos sepulcros? É claro que isso também tem a ver com uma humilhação social, tem a ver com um dos objetivos do diabo, que é destruir, e destruir é também destruir a forma natural. Ele destruiu a relação daquele jovem com a sua família. Socialmente ele não tinha convivência com mais ninguém, a vida dele por completa foi destruída, mas não somente no papel de humilhação, de despojo, dele viver de uma forma medíocre. O diabo fazia questão de fazer com que os seus demônios o levassem a dormir entre os mortos. Para aqueles que pensam que usar roupas com desenho de caveira, essa simbologia não tem importância para as trevas, pare e preste atenção sobre isso. Ele podia estar dormindo ao relento. Era muito mais sofrível, preste atenção nisso, ele dormir ao relento, à beira do mar da Galileia à noite, onde é muito frio, do que ele estar aconchegado dentro de um túmulo quente, num dia de frio. Não pense que lá só faz calor, faz frio, e muito frio. Por que a importância em morar com os mortos? Por que a importância de estar entre os sepulcros? Então, não faz parte, pode até ser um tema de nós viemos a debater em outro momento, mas preste atenção nisso. Por que preferencialmente ele queria, os demônios tinham por preferência que ele habitasse no meio dos sepulcros? Pense nisso. Mas vamos prosseguir. O texto diz que ele morava entre os sepulcros, distorcendo completamente uma vida comum de um homem. Porque uma das coisas que a possessão demoníaca faz é exatamente desfigurar toda a relação social que o homem tem. É fazer com que o homem não consiga realmente exercer a função natural de não andar só,
de estar com a sua família, de estar aprendendo e crescendo. Socialmente, os demônios acabaram com a vida dele. Na sequência, ainda na parte B do versículo 3 e no versículo 4, vamos ler junto. A parte B diz, né? E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Pode parecer até um pouco comum, mas não é, amados. Viver entre os mortos, dormir nos sepulcros. Primeiro ponto. Segundo ponto, olha a força sobrenatural que a possessão demoníaca faz. Altera a estrutura que nós temos. Amados, não é uma questão de força. Uma algema é mais forte que toda articulação e osso que nós temos na mão. Então não é só o caso de você ter força para estourar uma algema. Não é só você ter força para conseguir romper um grilhão. Entenda que mesmo que você tenha força para tal, talvez os seus ossos não tenham essa força. E eles sejam quebrados e rompidos. Comece a prestar atenção, porque o que o texto está nos ensinando é que possessão demoníaca altera a força natural das pessoas. Eu tinha a idade da minha filha Rebeca, e eu vi diante dos meus olhos, numa distância de 2 metros, uma menina de 8, 9 anos, conseguir derrubar 4 diáconos, tirar de cima deles, diante dos meus olhos. Entenda que a possessão demoníaca também pode alterar a força natural do homem, a estrutura física do homem, não só a sua força, mas fazer como que uma cadeia seja rompida, não só pela força, mas sem romper também os seus ossos. Isso não é impossível. Nós, amados, estamos entrando num secularismo tão terrível dentro das igrejas, que a Bíblia é clara e notória, nos ensina claramente como estas coisas acontecem e funcionam, e nós ignoramos. Achamos, não, isso não é possível. Vou dar um exemplo aos irmãos. Nós podemos até um dia também colocar isso como um tema. Uma vez eu vi um cristão dando risada sobre lobisomem. Lobisomem, essas histórias que os caras contam. Eu falei, você não acredita em lobisomem? Ele falou, eu não. Eu falei, você não acredita em lobisomem? Mas você acha que não existe lobisomem? Nunca existiu nada, isso é conto, é fábula. A Bíblia diz que existe. Como existe? Existe. Se você olhar com muita atenção o livro de Daniel, teve um rei que um dia se posicionou de forma arrogante diante do próprio Deus. E Deus, para ensinar algo a ele, transformou ele no quê? Num homem que vivia como uma fera no campo. A Bíblia diz que por todo o seu corpo cresceram pelos. Suas unhas cresceram como de animais. Ele não falava com os homens. Ele andava agora como um quadrúpede. E ele pastava e se alimentava e vivia ao relento. Ele se tornou um bicho, um animal. E a pergunta que eu faço é: o que são demônios? O que é o diabo, senão outrora anjos de luz, que também se materializam, que também podem se tornar homens? Nós estamos entrando no secularismo de não acreditar em nada. E tudo que for sobrenatural, não, isso aí é truque, é charlatão. Pode até ser, temos muitos. Mas cuidado, amados. As trevas têm poder para agir de forma sobrenatural, fazer com que um jovem, os seus ossos e a sua estrutura tenha mais força que uma cadeia de ferro fundido. A possessão demoníaca, ela pode alterar a estrutura do corpo de uma pessoa. Ela pode fazer com que o homem seja mais forte que as próprias prisões e grilhões. Olha o que o Senhor está nos ensinando aqui. Por isso que eu quis pegar isto como exemplo. Vamos continuar a nossa leitura. Agora o versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Olha que interessante. Uma das características que a Bíblia também demonstra aqui, é que a possessão demoníaca tem uma alteração psíquica das pessoas. Deixa os homens loucos. A Bíblia diz aqui que ele não dormia. Ele estava sempre se abrigando aos sepulcros, mas às vezes ele passava dia e noite andando pelos montes, gritando, correndo para lá e para cá, falando coisas sem sentidos.
e ainda se automutilando, completamente fora da sua razão, da sensatez do homem. Olha que interessante. Existe uma diferença de uma possessão demoníaca e quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, pelo Espírito vindo do Senhor, para o querer e a vontade de Deus. Primeiro, claramente Paulo nos ensina, na carta que ele escreve aos irmãos em Coríntios, que nós temos total autoridade sobre o Espírito que se manifesta, até o Espírito Santo. Que se ele estiver nos tomando a fazer algo, a falar algo, nós podemos interromper. Se algum espírito provendo de Deus nos tomar para falar algo, nós podemos interromper e parar. Você sabe que é ele que está fazendo, é ele que está ministrando, mas você tem autoridade e controle. Por isso que a ordem no culto depende só da minha sensatez e da tua sensatez. E não assim, não, quando Deus me manda falar, eu vou falando. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que eu tenho poder e autoridade sobre isso. Então Deus está me usando, vamos aqui até meia-noite, 1h da madrugada, os irmãos precisando ir trabalhar no dia seguinte, como se nós não tivéssemos autoridade e poder sobre isso. A Bíblia diz que nós temos, porque isso é um princípio do caráter do nosso Deus. Ele não conflita com o seu próprio caráter. Já no reino das trevas é o oposto. É como se você estivesse sentado no banco de trás, vendo o diabo guiando a sua vida e fazendo tudo, e você não podendo agir em nada. Então, o demônio estava ali tirando a paz, alterando toda a sanidade psicológica daquele homem, e isto, eu não estou dizendo que todas as doenças relacionadas a problemas psíquicos estão diretamente ligadas a demônios, mas eu posso garantir que muitas estão, mas muitas. É diferente, por exemplo, e até mesmo aquelas que são doenças, entre aspas, naturais, não crônicas e espirituais, também podem ser curadas pelo Senhor. Tanto as espirituais como as naturais, vamos chamar assim. É diferente de um menino que é autista, por algum motivo, no parto, na gestação, teve algum problema, falta de nutriente, por alguma razão aconteceu algo e a criança nasceu com uma deficiência. Isto é um problema, sim, não é espiritual, mas existem muitos problemas que estão relacionados a isso. Então o texto também vem nos ensinar isso. Sim, os demônios alteram a estrutura dos homens, fazendo com que eles se tornem até mais fortes que o próprio prisão e grilhões. Sim, os demônios também fazem uma estrutura diferente ao ponto de alterar até a sanidade psíquica das pessoas. E eles se tornam loucos e começam a ter atitudes sem controle, como cortar-se a si mesmo. Outro ponto importante, nós estamos aqui no versículo 5, vamos ao 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Olha que interessante. Os demônios, ao contemplar Jesus, vão até ele e o adoram. Você vê isso se repetindo em outras situações. Mas não é porque o diabo e os demônios sabem quem é Cristo que eles não deixam de cumprir o seu papel. Não é porque eles sabem quem é o Senhor, que Deus é mais, que eles não se levantam contra a obra do Senhor. Não, porque isso lhe é permitido. Deus nunca os proibiu de agir contra o homem. Lembre-se do que ele disse no Éden, lá no capítulo 3. Olha, do ventre dessa mulher virá um homem que vai prevalecer sobre você. Mas ele mesmo declara que o diabo também vai conseguir ferir o calcanhar, machucar. Então, ele tem liberdade e autoridade para agir e ferir os homens e alcançar os homens. E isso não significa que ele é desobediente ao unipoder e àquilo que pertence a Deus e não pode ser revogado. Mas ele pode agir. Mas ele reconhece o seu lugar. Ele reconhece a sua posição. Lembra de Daniel? Quando ele ora e o Senhor manda uma resposta, e essa resposta é impedida no meio do caminho. E começa a ter uma batalha, é necessário que Miguel venha intervir para prevalecer sobre os demônios e a resposta chegar. Mas por que os demônios fazem isso sabendo que não vão prevalecer?
sabendo que não tem como ganhar. Faz parte da sua natureza lutar contra a vontade de Deus. Desde o princípio foi assim. Mas preste atenção numa coisa. O texto aqui no versículo 8 diz assim, percebe que está entre parênteses? Vamos ver aqui o versículo 8 do capítulo 5. O que o texto está dizendo? Os demônios estão pedindo autorização, estão questionando Jesus, estão falando por que o Senhor veio nos atormentar antes do tempo. Mas percebe que parece, se você lê em Mateus e lê em Lucas, parece que Jesus simplesmente chegou e não teve atitude nenhuma. Falou assim, entra nos porcos, eu autorizo. Mas não é isso que o texto está dizendo. No versículo 8 diz, porque ele lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. Existe um homem chamado Archibald Robson, é até bom porque é grave, depois você vai pesquisar lá. E esse homem, quando ele fala, ele é um homem estudioso sobre o hebraico e o aramaico. E essa palavra que nós estamos lendo aqui, lhe dizia, presta atenção, não está assim no versículo 8, porque lhe dizia. Ele fala que essa colocação é um pretérito perfeito progressivo. O que significa isso? Que Jesus já estava expulsando o demônio. Ele não fez por uma palavra, por uma declaração, mas ele já estava ali expulsando, e o demônio não saía. E até a colocação de Jesus é, sai dele espírito imundo, no singular. Jesus não estava enxergando uma legião de demônios. Jesus estava enxergando um demônio. Ele viu, a possessão era notória. Por quê? As atitudes, como assim? Ele rompe grilhões, ninguém fica espantado com isso? Como que um homem consegue romper grilhões? Tirando Sansão, quem consegue? Mas ninguém. E ninguém percebe que ele se mata, que ele fica correndo pela noite, que ele dorme entre os mortos. Então Jesus notoriamente sabe que ali existe um espírito imundo, mas nem Jesus viu uma legião. Então Jesus estava ali declarando, expulsando, e o demônio não saía. Aí de repente Jesus percebe, peraí, tem alguma coisa diferente. Percebe que Jesus é como nós? É como nós. Ele, peraí, eu estou expulsando, mas o demônio não sai. O versículo 9 diz o quê? E respondeu-lhe, Jesus percebe isso, ele fala assim, qual que é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus fala assim, opa, então é por isso. Então eu entendo. Primeiro, vamos entender, não existe demônios chamado legião. Eu já vi gente pregar sobre isso. Não existe demônio chamado legião. Não existe. Legião é uma forma de você descrever o campo em que você está batalhando. Lembra que Jesus falou lá no Getsemane? Pedro, você não precisa me defender. Se eu quisesse, se fosse necessário, eu rogava ao Pai, e Deus enviava agora, nesse mesmo momento, 12 legiões para me defender. Então, se está vindo do céu, legião não é nome de demônio. É uma composição que o Império Romano adquiriu essa legião para descrever que amados, é uma linha de batalha que tem de 3 até 6 mil soldados. E podemos reconhecer isso porque mais à frente vimos que foram aproximadamente 2 mil porcos. Então, pelo menos em cada porco tinha um demônio. Então, nós estamos falando de mais de 2 mil, talvez, aí, demônios. Porque uma legião é composta de 3 a 6 mil soldados. Isso é uma legião. Fala. Isso. No Império Romano, dependendo de cada situação, a legião ela tinha determinação de 3 até 6 mil soldados. Então, quando Jesus se depara que é uma legião, preste atenção nisso. Ele sabe do potencial problema que isso pode causar. É muito importante compreender que Jesus mesmo ensina aos discípulos que existem castas. O que são castas? São classes de demônios. Castas são classes, posição social. Classe C, classe A, classe B, ok? Existem castas de demônios que não saem da maneira comum e tradicional. É necessário ter uma autodedicação e consagração daquele que está se impondo contra estes. Então, é possível dentro de um homem, percebe como a matemática é diferente do mundo espiritual, do reino celestial com a matéria? Como que é possível dentro de um homem ter 2 mil ou até mais demônios?
E isso é possível? Sim, é possível. Então, esta legião pede, então, autorização ao Senhor para entrar numa manada de porcos que existia ali perto. Vamos continuar a leitura. Versículo 10. E rogavam-lhe muito que não se enviasse para fora daquela província. Preste atenção na resistência. A Bíblia vai nos mostrando alguns pontos aqui que o homem desconsidera e a igreja do Senhor desconsidera. Aonde preferencialmente os demônios queriam estar? Aonde preferencialmente os demônios queriam escravizar aquele homem? Eles, preste atenção, se o diabo veio para matar, roubar e destruir, por que então os demônios não preferencialmente se abrigaram no centro da cidade e faziam desses homens causando terrível e atormentando a todos? Faria mais sentido? Por quê? Porque algum poderia prender eles poderiam prevalecer sobre qualquer soldado, sobre qualquer pessoa, pela força que os demônios ali possuíam eles. Mas preferencialmente os demônios não escolhiam a cidade, atormentar as pessoas pelas ruas, mas preferencialmente ele levava esse jovem especial a dormir entre os mortos. Então tome muito cuidado, porque tem muitas coisas que nós não damos importância, não damos sentido, e a palavra de Deus nos ensina que é importante relatar isso. Outra coisa muito importante sobre as questões relacionadas à possessão demoníaca, eles não querem. Tem por obrigatoriedade, eles não querem. Podemos até perder este corpo, mas a gente não quer sair dessa província. É uma região nossa, é um lugar nosso. Aqui faz parte de um lugar onde nós temos a liberdade para poder agir. Entenda que olha só, se naquele lugar, dentro de Israel, você tem ali de cara uma manada de quase 2.000 porcos, aonde o judeu não cria e nem consome porcos, nós já entendemos, esta região é uma região de muitos judeus, mas também de muitos pagãos. É muito próximo dessa região que nós temos Cesareia de Filipe, onde existia e existe um templo até hoje, mas hoje histórico, um templo terrível do deus Pan, onde se oferecia virgens e crianças como sacrifício vivo. Era um lugar, amados, de muito paganismo, aonde verdadeiramente o império das trevas reinava poderosamente, aonde muitos judeus ortodoxos tinham até receio e medo de ir, e não iam, por conta de toda essa influência. Então, percebe a preocupação territorial dos demônios. Essa região aqui é nossa. Tudo bem, nós podemos sair, mas a gente quer ficar perto. A gente quer ficar aqui. Percebe que Jesus não fala assim, não, eu quero expulsar, vai para o inferno e vocês não voltem mais aqui. Jesus está querendo libertar aquela alma. Esse é um ponto importante de compreender. Possessão demoníaca está associada à libertação de uma vida. A gente não vai conseguir impedir que as legiões, os demônios, deixem de governar e se territoriar dentro de cidades. Não, essa cidade aqui não é sua. Você não vai ver Jesus fazendo isso. Você não vai ver Jesus lutando por reinos, por nações. Não, essas nações são minhas. Você vê ele lutando pelas almas. Os demônios não querem sair daquele bairro. Jesus não está dizendo assim, vocês nunca mais vão voltar nesse bairro, porque esse bairro é do Senhor, do Pai. Não, não vê isso. Você vê Jesus preocupado com uma vida, mas fica notório que os demônios não vão sair desse bairro, vão continuar, vão ir para outros lugares. A manada de porcos, mas e depois que os porcos morrem? Eles já deixaram claro, nós vamos ficar aqui. E melhor ainda, Jesus é então o quê? Ele é perseguido, ele é afligido porque os donos dos porcos vêm atrás dele. Então ele tem que ir embora, ótimo, ele foi embora. Agora nós vamos começar a colocar de novo em prática tudo o que precisamos e sabemos e devemos fazer. Então é importante entender que os demônios, eles têm ações territoriais, sim, têm ações territoriais. E você não os consegue expulsar da terra. Nem Jesus fez isso. Você tira do homem que precisa ser liberto. Mas você não vai livrar o bairro, a cidade, a nação, o mundo da ação demoníaca. Isso é engano. Achar que nós vamos conseguir tirar das mãos do diabo o Brasil e entregar para o Senhor. Nós vamos pegar almas, vidas em especial. Continuemos a leitura. 11, E andava ali, pastando um monte, uma grande manada de porcos.
E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saiu aqueles espíritos imundos e entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Talvez, preste atenção, não é uma afirmação. Talvez os demônios pediram isso para Cristo sabendo o que estaria para acontecer. Porque se nós destruirmos esses porcos, as pessoas vão vir para cima de Jesus. E ele vai ter muitos problemas. E ele logo vai parar de nos afligir, ele vai ter que ir embora. Talvez os demônios pediram por isso. Porque eles poderiam sair desse território e esperar, mas por que não criar uma situação para tirar Jesus de lá? Talvez Jesus também já sabia que isso iria acontecer quando ele lhe permite. Mas pouco importa, esses homens perderam uma manada de porcos num lugar que foi conquistado pelo sangue de homens fiéis a Deus e que não deveria existir porcos. Ele também não está preocupado com o prejuízo. Então não vamos aqui criar um devaneio e uma visão, não, porque Deus me mostrou que o significado disso. Vamos parar até aqui. Nós vamos fazer menção a algumas outras coisas. Mas entendam do que nós falamos até aqui sobre possessão demoníaca, esse exemplo. Mas a Bíblia fala de muitas outras ações. A Bíblia diz, por exemplo, que através de possessão demoníaca pode ocorrer homicídios. João 8,44 diz que ele é homicida. O diabo faz parte do seu caráter o homicídio. E desde o princípio ele é assim. E nós vemos claramente em muitas situações reportagens de pessoas que cometeram crimes cruéis e confessam não saber o que aconteceu. Confessam não entender o que aconteceu. A Bíblia vem descrever que através de possessão demoníaca, homicídios podem ocorrer. 8,44. Isso, porque ele é homicida. João 8,44, amados, vamos lá. Isso. Mas o versículo não acaba aí, o versículo é longo. Mas vamos ler, para tirar as dúvidas. João 8,44. O versículo é longo. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, nem profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, preste atenção, ele está dizendo que o primeiro homicida foi ele. Faz parte do DNA. Quem criou o homicídio não foi Deus. Quem criou o homicídio não foi Deus. Assim como ele é pai da mentira, como é o criador do homicídio, tudo aquilo que provém dele está associado às suas características. Por isso que é muito comum possessão demoníaca estar associado ao homicídio. É possível? Sim, porque você não tem controle do que está sendo feito. A pessoa não tem controle da sua própria vida, como este jovem, que se automutilava, que dormia no sepulcro entre os mortos, que também não tinha força natural para romper grilhões nem cadeias. Isso tudo é agir de possessão demoníaca, de demônios ou do próprio diabo. Vamos aqui voltar em Marcos, só que eu quero que os irmãos abram no capítulo 9. Que possessão demoníaca pode trazer também enfermidades. Lembra, problemas psíquicos podem estar associados à possessão demoníacas. Mas em Marcos 9, claro que existem muitos outros textos, eu quero citar só alguns. No versículo 25 diz de um jovem que foi curado, mas presta atenção como. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. O médico faz os exames e todo o sistema auditivo, tímpanos, tudo está em perfeito estado. Funciona perfeitamente, mas ele é surdo. E por ser surdo, consequentemente ele é
mudo. É um espírito imundo, é demônio. Naturalmente está tudo funcionando, é bloqueado. Enfermidades, problemas, deficiências que estão associados também à possessão demoníaca. Isso é bíblico. Ah, não pode também querer espiritualizar tudo. É bíblico. Alguém pode. Estourou uma granada num combate e perdeu, óbvio. Não tem o sistema auditivo, nasceu sem algum problema, alguma deficiência. Sim, mas existem problemas, enfermidades, deficiências que são causadas por demônios. Possessão demoníaca. Não vamos aqui discutir hoje origem, da onde veio, da onde nasceu. Mas vamos lá. Abra a tua Bíblia agora, eu prometo ser o último texto. Lá em 1 Timóteo. E esse é o demônio mais, na minha opinião, mais preocupante. 1 Timóteo capítulo 4. É possessão demoníaca também, tá? Como é possível? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Quem está falando aqui é o Senhor, através da vida do apóstolo Paulo. Mas o Espírito Santo de Deus expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos, demônios, quando lê espírito é demônio, enganador, e a doutrinas de demônios. Pastores com possessão demoníaca. Presbíteros, bispos com possessão demoníaca. Servos do diabo. Estão possessos por demônios à frente das igrejas e ensinando o que por característica? Engano. Engano. Engano, preste atenção, não é um cristão falando besteira. Não é um cristão inventando coisas. Não é um cristão sem discernimento. É um homem possesso por demônio ensinando estrategicamente cada um dessas doutrinas e engano. Porque você escuta e faz sentido. Assim como Eva, quando escutou o direcionamento da serpente, fez todo sentido no coração dela. Ele convence, e não é porque é um cristão insensato, tolo, um cristão insensato e tolo não consegue enganar multidões. Precisa ter um espírito, uma possessão demoníaca, que tem estratégia muito bem clara, que sabe como mexer com a emoção das pessoas, que sabe como enganar, muito melhor do que combater lá fora, é melhor aqui dentro criar essa anestesia nos olhos, no coração, no sentimento e enganar. Amados, o engano arrebanha muito mais, destrói muito mais, prevalece muito mais numa batalha que o confronto direto. É muito mais eficaz essa arma. O engano. Nós estamos falando de pastores endemoniados. E quando a gente escuta o pastor Disseu falar isso, ele está pegando pesado demais. Comentava com ele falei, isso é tudo demônio, isso é filho do demônio, isso aí está possesso por demônio. Ô pastor, o tamanho da igreja dele é demônio. É doutrina de demônio. É ensinado na escola do diabo e ensina a doutrina de demônio e está possesso por espíritos enganadores. Demônio. A gente acha que o demônio está lá estribuchando no chão, na macumba. Não. Está aqui. Qual que é o papel dele? Não é cair estribuchando no chão. Qual que é o papel dele? Retorcer? Não, não é. O papel dele é ensinar. Você vai falar isso para eles. Você vai ver como o culto vai ser demais hoje. Você vai ver como as pessoas vão chorar. Você vai ver, pode falar, vai, acredita. Se você falar isso aqui, funciona. E funciona. Aos olhos, funciona. Gera emoção, gera comoção, gera ajuntamento. Cria uma empolgação. Funciona. Por quê? Porque esses caras estão,
há milênios. Ele sabe como o ser humano funciona. Ele sabe como funcionam as emoções dos homens. Ele sabe o que é uma mulher que acabou de perder o marido, como ela reage. Ele sabe como chegar nela. Ele sabe como tratar um jovem que está preocupado com o seu futuro, se vai arrumar emprego, se vai arrumar namorada. Ele sabe, eles estão há milênios prevalecendo sobre os homens. Ele sabe como agir em cada uma das situações. E aí, tendo o seu líder como servo fiel, é muito fácil enganar. São possessões demoníacas. Recentemente falamos sobre isso. A Bíblia diz que o próprio diabo entrou em Judas e ele ceou com Cristo. Nesta igreja o demônio não entra. O demônio não tem que entrar na sua vida. No mundo ele está estabelecido, em bairros ele está estabelecido, como nós vemos aqui. Existem, e eles não vão sair daqui. E Deus não quer que eles saiam daqui, Ele quer que não entre em mim. Eu tenho que ser sal, luz, tenho que ser templo do Espírito Santo. Mas esta terra nós não podemos garantir nada. Então entenda, o próprio diabo estava com Judas, comeu, ceou com Cristo e não caiu estribuchado. A Bíblia diz que pegou no pão junto com ele, encostou nele e não aconteceu nada. E Jesus sabia de tudo. Até um ponto que Jesus tem quase que fala assim: ei, parece que vocês não sabem fazer o trabalho de vocês. Judas, o que você tem que fazer? Vai logo, daqui a pouco eu volto e aí? Você não fez sua parte. Até isso Jesus teve que fazer, empurrar. Para entender. Amados, possessão demoníaca é muito mais comum, porque a gente acha que possessão demoníaca é que nem esse jovem, que anda sem roupa, nu, correndo pelos lugares, se esfaqueando, se cortando, cai estribuchando no chão. Da Bíblia aqui está aqui, amados. Pastores, possessos por demônios, ensinando mentira, enganando a muitos. Pastores. Quanto mais as pessoas comuns que nós estamos andando pela rua e vendo. Quantas pessoas que desejam entregar a sua vida para o Senhor, mas são escravas. Estão amarradas, não conseguem confessar, não conseguem se entregar. E a possessão demoníaca, nós podemos até falar um pouco mais semana que vem, só para os irmãos compreenderem que a possessão demoníaca, ela é combatida com a melhor ferramenta e a mais eficiente que existe, é a consagração. É ter uma vida de consagração. Já que nós vamos então num trabalho aqui, vamos fazer uma viagem para a Bahia, vamos fazer uma viagem para um lugar onde nós sabemos que então eu vou me consagrar. Não, uma vida constante de consagração ao Senhor. Não do mundo, não das coisas do mundo. Fala, Edson. Escárnio. Sim. Sim. É importante porque nessa colocação de Jesus, quando ele fala a Pedro, é interessante entender o seguinte. O outro ponto. O demônio também pode não somente possuir, como também falar. Falar no meu timbre de voz, no caso da possessão demoníaca. Falar, ou até mesmo falar não pelo meu timbre de voz, de outro timbre de voz, dele mesmo. Em línguas estranhas, o demônio também fala, ok? Então o texto não deixa claro se é o diabo ali falando para Pedro, e Pedro repetindo, e não o diabo possuindo Pedro. E eu não acredito que isso aconteceu. Eu acredito que Pedro simplesmente replicou aquilo que ele ouviu. Foi a voz do diabo naquele momento. Por quê? Porque Jesus, numa outra situação, ele chega para Pedro e Pedro se achando o tal. Ele fala assim: Pedro, você está achando que você é alguma coisa, né? Se não fosse eu rogar ao Pai, o diabo queria cirandar a sua vida, ele queria tomar conta de você. Talvez ali aquele texto é uma possibilidade, é uma teoria, de que o diabo, não sabendo quem seria o traidor, ele está escolhendo um traidor. Ele falou assim: não, vai ser Judas. O diabo está escolhendo um traidor. Então o texto deixa entender que talvez nos primeiros momentos o diabo escolheu o diabo escolheu Pedro para ser o traidor. E Jesus teve que intervir diante de Deus e falar assim: Pedro não. Pedro não. É isso que ele fala. Se não fosse eu rogar ao Pai, o diabo tinha cirandado e destruído a sua vida. Então deixa entender, é uma teoria, de que talvez a primeira escolha do diabo era o próprio Pedro.
Então, se Jesus não permitiu que o diabo viesse tomar conta de Pedro, como tomou de Judas, para trair o Senhor, entendemos que isso não aconteceu depois. Que talvez Pedro somente falou aquilo que o diabo soprou e ele replicou. Mas não necessariamente é uma possessão demoníaca. Entende? Então, não estou afirmando. Mas como Jesus faz essa outra declaração exclusiva sobre Pedro, dá a entender que o diabo queria tomar posse de Pedro e ele não permitiu. Então, por que naquele momento ele permitiria? Isso não aconteceu. Mas que Pedro talvez só replicou aquilo que o diabo falou ao seu coração. E que foi manifesta a vida de todos os outros também, porque muitos outros também falavam, não vai, não faz isso, não, o Senhor não pode ir, sabendo o que estava para acontecer. Então, é que Pedro ficou conhecido pela resposta de Cristo. Talvez a resposta de Cristo vai mostrar que todos aqueles que estavam lutando contra isso, estavam sendo incentivados e estimulados pelo próprio diabo, mas não necessariamente tinham possessão demoníaca. Até porque Jesus vem declarar já deles que, Pedro, a declaração que ele fez foi uma declaração que foi uma revelação plena do Senhor sobre a vida dele, que não aconteceria numa possessão demoníaca. Depois ele declara que vocês já estão limpos pela palavra, ele já andava em santidade. Então tudo isso deixa a entender, com exceção de Judas. Respondido? Amém por hoje?